Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento, planejamento punhal verde e amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Esse, na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência Sim. citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. E, se o senhor me permite, eu garanto, nesse momento, que se o meu HD fosse extraído dos autos desse processo, em nada isso impactaria o processo, ou mesmo as partes da denúncia. Porque o que foi colocado até aqui, eu pretendo esclarecer isso, sobre esse arquivo, é absolutamente descontextualizado. O senhor gostaria de contextualizar? Porque o que se percebe é que esse plano teria, né, um plano detalhado de sequestro ou homicídio contra autoridades da República, inclusive citando a necessidade de os recursos necessários, sejam humanos, sejam materiais, como, por exemplo, pistolas, fuzis, metralhadoras, lança-granada, lançador de foguete antitanque. O senhor gostaria de contextualizar isso? Excelência, sobre esse aspecto, eu já contextualizei. Não passa de um pensamento digitalizado. Eu usei o termo inadvertidamente. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Mas o que é mais importante, não passa de um compilamento de dados, com a visão de um militar, de uma análise de situação. Apenas isso, que não foi compartilhado ou apresentado a ninguém. Quando eu me referi a aspectos descontextualizados da realidade, eu me referi à ligação deste arquivo com outros aspectos encontrados na denúncia. Esse plano, o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. O senhor não che... Segundo o cônsul, o senhor teria impresso esse arquivo no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro. E 40 minutos depois, o senhor dá entrada no Palácio da Alvorada. O senhor levou esse arquivo para apresentar para alguém? Excelência, eu só me permita ser repetitivo, eu Sim. reforço, eu ratifico, impossível. Eu vou reforçar e ratificar, Vossa Excelência. Eu imprimi para ler em papel, para não forçar a vista, como eu sempre faço. E após isso, rasguei. A coincidência desse horário foi uma coincidência em relação à função, atribuição administrativa e logística minha, como secretário executivo. Mas eu não levei, não apresentei, não compartilhei esse arquivo, seja ele digital ou impresso, com ninguém. Sobre o comunicações, o senhor com o Coronel Mauro Cid, consta aqui que o senhor teria encaminhado, né, uma conversa com ele e o senhor teria dito: Cid, boa noite, meu amigo, antes de mais nada, me desculpe estar te incomodando, tanto no dia de hoje, mas a gente não pode perder a oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E aí o senhor prossegue. O que o senhor quis dizer com isso?
Excelência, me permita uma pequena introdução para me contextualizar o meu pensamento nessas palavras. O próprio Coronel Cid, ele, ele afirmou em um de seus depoimentos que eu era uma pessoa radical. Eu, na verdade, não sei. O Coronel Cid é um amigo não tão próximo e nós mantivemos uma relação profissional pelo serviço ativo no Exército. Mas eu não sei, na realidade, o que o levou a me descrever como radical. Talvez a forma tácita de eu me apresentar ou transmitir minhas ideias, talvez a impostação da minha voz, ou talvez até um vício de postura, certo? Mas eu não sei o que levou a ele a me definir como radical. Mas eu gostaria, nessa introdução, de só fazer uma pequena correção ao que ele colocou logo depois dessas observações. Ele disse que me chamou de radical porque eu era favorável à assinatura do decreto, do suposto decreto. Eu gostaria só de corrigir uma coisa. Talvez seja uma maneira simplista de imaginar toda essa situação. Mas eu vejo, desde o início, que com todas as preocupações que o executivo tinha, todas as dúvidas que a sociedade brasileira tinha, um momento, um país extremamente polarizado. Então, era normal a preocupação do Executivo Federal em buscar, como eu já disse, a conversação, a negociação com os demais poderes, para fazer executar o principal aspecto do sistema presidencialista brasileiro, que era justamente a independência dos poderes. Ok? Então, o que eu era a favor, e sempre fui, é que o presidente Bolsonaro, dentro das suas atribuições, das suas prerrogativas como chefe do executivo, ele buscasse soluções para essas dúvidas, buscasse apelar aos demais poderes para que as respostas fossem efetivamente dadas, tanto ao executivo como grande parte da sociedade. Ok? E foi exatamente isso que eu citei nessa mensagem ao Cid. Eu não sabia, eu não fazia parte, funcionalmente falando, eu não fazia parte da assessoria pessoal do presidente. Poucas vezes eu estive com ele ali. O meu segundo escalão estava dentro de um dos ministérios. O que eu podia fazer era assessorar o meu ministro para que ele assim o assessorasse ao presidente Bolsonaro. Isso foi feito dessa maneira. E o que eu quis dizer para o Cid, numa conversa que eu tive com o presidente, numa passagem, se eu não me engano, no Alvorada, foi: presidente, mas nós vamos fazer alguma coisa? Nós vamos ter alguma solução? Porque algo se escutava que estava acontecendo no palácio, nos corredores do palácio. E a minha certeza, até mesmo pela personalidade do presidente, era que uma medida muito bem embasada constitucionalmente, muito bem embasada funcionalmente ao cargo do chefe do executivo, amparada por seus assessores jurídicos, institucionais, certo? Estava sendo montada, mas absolutamente amparada na Constituição Federal de 1988.